Meus irmãos, Tito é uma carta pastoral, escrita por Paulo. Foi direcionada, obviamente, a Tito, que estava responsável por... Alguns acreditam que era apenas uma igreja, outros acreditam que era mais de uma igreja em Creta. Creta era uma ilha, é uma ilha na Grécia. Hoje é considerada a maior e mais populosa ilha daquele país. O objetivo dessa carta foi orientar Tito como ele deveria pastorear aqueles irmãos, e não somente pastorear a igreja, mas capacitar presbíteros e bispos, líderes das igrejas, como eles deveriam liderar ou capacitar outros. Tito era um discípulo muito amado de Paulo. Aos Coríntios ele escreve que quando estava bem abatido emocionalmente, a presença de Tito foi útil para reanimar o seu coração. No capítulo 2, nós vamos trabalhar um pouco num texto que Tito, melhor dizendo, Paulo vai trabalhar com Tito sobre como eles deveriam se comportar, esses grupos de pessoas. Nós não vamos trabalhar sobre todos esses grupos de pessoas, vamos trabalhar alguns, pensando, fazendo algumas aplicações para as nossas famílias, que são os homens idosos, as mulheres idosas, as jovens recém-casadas, as mulheres recém-casadas e também aos jovens, aos moços, tá? Nós vamos trabalhar esses textos em duas exposições, hoje e no próximo domingo, tá, meus irmãos? Eu já quero adiantar aqui que passando os dois domingos, no terceiro domingo, nós vamos trabalhar um tema que eu acho importante para o nosso dia também. Nós vamos falar sobre como o cristão pode enfrentar a morte ou deve enfrentar a morte. Passando esses dois domingos, esse domingo, o outro, terceiro, tá bom? Mas, a princípio, esses dois domingos nós vamos falar sobre, baseado nesse texto, conselhos bíblicos para a família. Meus irmãos, eu sei que existem muitos conselhos bons que um pai pode dar, uma mãe, mesmo não sendo cristãos, que podem ser úteis, tá? Um psicólogo, um psiquiatra, um amigo, mesmo não tendo temor de Deus. Mas, de forma alguma, nenhum conselho é tão certeiro, inerrante e suficiente para a nossa vida enquanto família que os conselhos da Palavra de Deus. Eles não podem ser rejeitados e abandonados de forma alguma. Todos os outros conselhos devem ser vistos a partir da ótica bíblica cristã. E pensando nisso, nós vamos trabalhar esse texto a partir dessa ótica. Os falsos ensinamentos, eles são para o corpo espiritual, a igreja, o que os micróbios são para o corpo físico. O apóstolo Paulo, ele parte de informações que ele recebe, que a igreja estava sendo mal conduzida. E o que é a igreja ser mal conduzida, meus irmãos? Principalmente, a igreja mal conduzida é a igreja onde é mal ensinada, não tem o ensino do evangelho. Pode ter o que for, mas se não tem o ensino do evangelho, ela está sendo mal conduzida. Uma igreja mal conduzida, uma igreja que enfrenta heresias, que é conduzida por heresias, em outras palavras, é uma igreja que está rejeitando o ensino de Cristo, que está também desconsiderando o sacrifício de Jesus. Todas as igrejas que não pregam o evangelho, elas menosprezam o que foi feito na cruz, porque elas não apontam para Cristo, para a grande missão do Senhor Jesus. Isso é importante. No conceito de família, isso também é muito importante. A igreja ela só será forte se as famílias forem fortes. Se as famílias não tiverem o seu fundamento na palavra de Deus, as igrejas dificilmente viverão isso. Esses conselhos bíblicos, eles são fundamentados no Evangelho. Versículo 1. Tu, porém, versículo 1, que está escrito: Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina.
O apóstolo Paulo, ele começa fazendo aqui, ele fala, olha, os outros fazem isso. No capítulo 1, observem. Ele está falando dos falsos mestres, das falsas doutrinas, do que eles estavam fazendo. Como eles eram mentirosos, eram terríveis, eram preguiçosos, enganavam os outros, falavam de fábulas, de mandamentos de homens, de coisas que não eram verdades. E o apóstolo Paulo diz a Tito, mas tu faz de outra forma. Tu convém falar o que vem a sã doutrina. O fundamento dos conselhos para a família é o fundamento bíblico, tá, meus irmãos? Hernandes Dias Lopes, ele vai falar que a sã doutrina tem a ver com a totalidade dos ensinamentos dados por Deus à igreja, por meio de sua palavra revelada. Tudo o que tem a palavra de Deus deve ser ensinado na igreja e em casa. Tudo, absolutamente tudo. O que é a sã doutrina? É o que a Bíblia ensina, como ela é interpretada. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo está apontando para Tito. Como ele deve orientar os idosos? Como ele deve orientar as mulheres mais velhas, os jovens? Como ele deve orientar os casais, as recém-casadas, as que estão mais tempo casadas? Como deve orientar os namorados, os noivos, segundo a palavra de Deus? A palavra de Deus, meus irmãos, ela deve ser observada desde o início de um relacionamento, de um namoro, no noivado, no casamento, nos momentos bons da família, nos momentos ruins, nos momentos difíceis da família também. Ela não pode ser abandonada de forma alguma. E aqui, meus irmãos, nós podemos ver uma coisa. Aproveite os momentos bons da sua vida para estudar a palavra de Deus. Aproveite. Mergulhe nela. Quando estiver tudo bem, não esqueça esse conselho que eu estou dando aqui para vocês. Não perca a oportunidade. Mergulhe no estudo da palavra de Deus quando tudo estiver muito bem. Porque quando tudo estiver muito mal, muitas vezes a única vontade que você tem é de chorar, de ficar sozinho, de perder a esperança. Não tem coragem de orar, não tem coragem de ler a Bíblia. E o Espírito Santo, pela graça de Deus, vai trazer à memória aquilo que você estudou. E vai fazer você lembrar o que deve ser feito. Vai fazer você lembrar que você não deve ser guiado pelas suas emoções, pelas suas muitas alegrias, pelas suas muitas tristezas, pela palavra errada que vem de uma pessoa, embora essa pessoa sendo muito amada, pela uma palavra que vem dizendo para você desistir da sua família, desistir do seu casamento, desistir do seu filho, uma palavra que vem dizendo para você não amar mais o seu pai, não amar mais a sua mãe. Você vai trazer à memória, o Espírito Santo, melhor dizendo, o Espírito Santo vai trazer à memória tudo aquilo que você estudou e vai te convencer que o que você quer, o que você deseja, o que tua raiva está mandando dizer, o que o teu senso de justiça está mandando dizer é contrário à palavra de Deus. E mesmo que você tenha todas as razões do mundo, mesmo que você tenha todo o ódio do mundo, todos os motivos do mundo, se você tomar uma decisão contrária a essa doutrina, você não vai ser feliz. E você vai sempre buscar culpado. O culpado é ele, o culpado é ela, o culpado é fulano. Não, o culpado não é ninguém, o culpado é você que desobedeceu de forma deliberada a palavra de Deus. Muitos adolescentes estudaram a palavra de Deus, como ninguém estudou. Decoraram livros, citaram muitas vezes na frente da igreja, de Gênesis a Apocalipse. Tinha uma prova em cadetes que ganhava a Bíblia decorando uma série de versículos, na lata. Versículo hoje, 10 versículos amanhã. Tinha que citar todos de uma vez. Quem foi cadete lembra disso. Mas muitos desses meninos e meninas estão por aí, vagando pelo mundo, porque decidiram desobedecer aquilo que aprenderam e seguir as suas intuições, as suas emoções. Porque eu quero a minha liberdade. E muitas vezes a sua liberdade é a sua prisão, porque é contrário à vontade de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo, ele fala: tu, porém,
fala o que convém à sã doutrina. Tu, porém, fala o que convém os conselhos dados por Deus. E a partir daqui, o apóstolo Paulo, ele vai falar como deve ser essas pessoas que compõem a família cristã. Lembrando um ponto muito importante, o apóstolo Paulo está falando da igreja, tá, meus irmãos? Isso é muito importante. Vocês podem ler esses versículos, todos devem saber, mas é bom a gente lembrar. 2 Timóteo 3, 16 e 17, vamos ler? Amém. Que o Senhor Jesus nos guie, meus irmãos, no conselho da palavra de Deus. O apóstolo Paulo, ele começa falando, você vai ser diferente, tem que seguir o caminho diferente dos que estão ensinando errado. Você vai ensinar de acordo com a sã doutrina, de acordo com a palavra de Deus, de todos os conceitos da palavra de Deus que está expostas aqui. E você vai ensinar conforme o que a palavra de Deus nos ensina, você vai ensinar para homens idosos. Versículo 1, vamos atentar para o texto. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Quanto aos homens idosos, como esses homens idosos devem ser? Quem são esses homens idosos, meus irmãos? Alguns dizem que esses homens idosos são aqueles que têm mais de 50 anos. Outros dizem que são aqueles que têm mais de 60 anos. Eu não desejo que ninguém se sinta idoso, mas é o termo que a palavra de Deus fala. Tem uma outra expressão que diz, enquanto aos homens mais velhos, mas obviamente é no mínimo a partir de 50 anos. O outro ponto importante que eu quero chamar a atenção das mulheres. Esses conselhos que são dados aos homens, é dado também às mulheres. Veja o versículo 3. Versículo 3. Quantas mulheres idosas, semelhantemente, sejam sérias. Semelhantemente, em outra tradução, vai nos ensinar, ou vai apontar, sugerir que mulheres façam o mesmo que foi aconselhado aos homens. Mas será acrescentada algumas coisas para vocês. E nós vamos ver por que foram acrescentados conselhos às mulheres. Ou seja, nesse texto, existe mais conselhos para as mulheres do que para os homens. Homens, como esses homens devem ser? Homens temperantes. Antes de tudo, eu quero destacar, meus irmãos, que a igreja, ela precisa de pessoas mais velhas. O papel das pessoas mais velhas na igreja ela é muito importante. A igreja ela deve valorizar essas pessoas mais velhas. Certa vez um pastor disse que queria uma igreja de jovens, mas ele esqueceu que um dia ele vai envelhecer também. Os mais velhos, eles devem representar uma segurança, exemplo. Os mais velhos devem representar um exemplo onde os jovens devem seguir, onde alguém deve buscar um conselho e deve receber um conselho cristão. Isso é muito importante. E é muito interessante como o apóstolo Paulo ele classifica, ele separa essas classes, e não somente uma vez, mas várias vezes nas suas cartas. A primeira coisa que os homens devem ser temperantes. Versículo 3. Homens temperantes, que significa o quê? Controlados. Homens idosos, sejam controlados. Essa palavra, irmãos, ela está referindo-se especialmente ao consumo do vinho. Naquela época era muito comum os homens beberem vinho. E havia ali um descontrole na bebida do vinho. E isso estava causando bastante problema. Aí você imagina,
os homens mais velhos, bêbados, e os homens mais novos vendo aquilo ali. O que vai dar? Descontrole. E o apóstolo Paulo está falando, sejam temperantes, se controlem. Isso se aplica também a todas as nossas emoções, todas as nossas atitudes. O apóstolo Paulo fala em Efésios, se abstenham do vinho, não se embriaguem com vinho, mas sejam cheios do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, ele fala àqueles homens, indiretamente, por meio de Tito, que por meio desse controle eles serão também exemplos, tá, meus irmãos? Quando nós vamos avançando a nossa idade, nós vamos aprendendo muitas coisas, exemplos de coisas que nós fazemos ou fizemos de errado e aprendemos que não é mais certo fazer. Aprendemos também que certos caminhos não são bons e vamos evitá-los. William Barclay ele vai falar que uma das piores coisas que existe para uma pessoa é que no decorrer dos anos ela não aprende nada com a vida. E se uma coisa as pessoas idosas devem aprender a ensinar, é exatamente isso, a ser controlado. Como eu falei anteriormente, esse conselho é para os homens e para as mulheres. Aí você que é jovem, adolescente, deve estar pensando, eu não sou idoso, pastor, então eu devo viver descontrolado. Não deve, porque você está vendo o exemplo. Que o descontrole, a falta de temperança causa bastante prejuízo. Uma pessoa que não é temperante, uma pessoa que não é controlada, ela tem inimigos, muitos inimigos, tem poucos amigos, machuca as pessoas, é machucada também. E procure os meios de se controlar. Evite certos lugares. Essa área aqui eu não domino. Saia de lá. Eu não vou aguentar ficar calado. Saia de lá. Se eu aparecer lá, eu vou botar para quebrar. Não vá. Pessoa controlada. E beber vinho. Tenha controle. Se você não tem controle, não beba. E não venha com aquele discurso. Eu sou maduro, pastor. Eu posso beber. Sou maduro na fé. Meu irmão, minha irmã, ninguém mostra maturidade na fé porque bebe muito vinho. Ninguém. Se você quer mostrar maturidade na fé, mostre quantas vezes você ora por semana, quantas vezes você lê a sua Bíblia, se você tem a capacidade de perdoar, se você tem compromisso com Deus, se você tem compromisso com a sua igreja, se você ama Jesus, se você compartilha do Evangelho, aí sim você vai mostrar que você é uma pessoa madura. Não bebendo vinho. Bebendo vinho descontroladamente, você vai mostrar que é um beberrão, não uma pessoa madura na fé. Segunda característica, respeitáveis. Versículo 2, homens idosos, sejam mulheres também, temperantes, respeitáveis. Como essas pessoas são respeitáveis? Respeitáveis pelo seu caráter, por suas obras. Essa pessoa ela tem uma história de vida, de integridade, uma história de vida baseada na palavra de Deus. Não é uma história de vida, meus irmãos, de uma pessoa perfeita, não. Mas é uma história de vida de uma pessoa que esforça, que luta e que mostra as suas marcas, as marcas da caminhada cristã na sua vida, nas suas experiências. É uma pessoa que pode dizer para outra, olha, eu vivi 50 anos, 40 anos, 30 anos. Isso aqui que você quer fazer, você vai sofrer, porque eu fiz e sofri também, mas graças a Deus me arrependi, estou aqui, feliz com Cristo. Não faça, não vá por esse caminho. E você será uma pessoa que será respeitada, porque deu um bom conselho com o seu exemplo. Homens, sejam respeitáveis, sejam exemplos dentro da igreja, dentro da sua casa. Que os seus filhos não tenham medo de você, mas respeitem você.
Não tenham medo de você porque você fala grosso, porque você fala alto. Mas respeite você porque reconhece que você era um homem de Deus. Os seus filhos podem até não concordar com você, pode até não seguir a fé que você segue, a sua esposa também. Mas eles têm que admitir, o meu pai vive o que ele confessa. Eu não concordo com nada com ele, mas ele vive o que ele fala, o que ele confessa. É ser respeitado. Às vezes a gente pensa que ser respeitado é a pessoa fazer o que a gente quer, é fazer o que a gente está ensinando. Nem sempre, meus irmãos. As pessoas são livres. Mas elas não podem ou não devem duvidar das nossas convicções, do nosso amor por Jesus. Podem até não seguir, podem até não aceitar a nossa fé, não concordar na nossa fé. Mas a nossa caminhada, ela está ali coerente com a nossa confissão. Sensatos, o apóstolo Paulo vai falar. Tito, ensina aos homens idosos que eles sejam o quê? Sejam sensatos. Em outras palavras aqui, meus irmãos, o que significa nesse texto? Essa palavra significa sejam homens equilibrados, ou seja, sejam homens sérios. E aqui ser homem sério não é ser homem carrancudo. Não é ser homem que não brinca, de forma alguma. Ser homem sério é, sobretudo, entender que está sempre na presença de Deus, independente de qualquer lugar, de qualquer situação. Ele tem consciência que está sob os olhos de Deus. Isso é, sobretudo, um homem sério, um homem sensato. Um homem sério é que os mais jovens vão buscar conselhos com esse homem, sabendo que os seus conselhos são conselhos sérios, são conselhos que são baseados no temor de Deus, na palavra de Deus. Esses jovens, eles têm certeza que não ouvirão deste homem sério conselhos que vão lhe encaminhar para caminhos tortuosos, contrários à vontade de Deus. Ser homem sério não é somente carregar a Bíblia, meus irmãos, mas é viver o que a Bíblia diz, é viver viver o que a Bíblia diz, a Bíblia que você carrega, a fé que você professa. Seriedade no equilíbrio da sua fala, seriedade no equilíbrio das suas decisões, seriedade no equilíbrio na sua confissão, como você ora, como você ensina, seriedade com a sua esposa, seriedade com seus filhos, seriedade com seus amigos, sempre no temor de Deus. Um homem de 50 anos, que não é sério, que homem é esse? Vocês sabem que existem classes de homens, né? Existem as crianças, os adolescentes, os jovens, os adultos e os idosos. Mas tem adultos que querem ser adolescentes adultos, jovens adultos. Tem homens que chegaram a 40, 50 anos que querem ser adolescentes. Homens que chegaram aos seus 40, 50 anos e querem ser como criança, andar como crianças. Querem ser igual à turminha. Vocês não são. Vocês envelheceram. Eu não estou aqui de forma pejorativa, não. Qual é a idade de vocês? Quantos anos vocês já viveram? E como cristãos temos que ter responsabilidade com a nossa idade. E aqui o apóstolo Paulo, ele separou claramente as idades aqui. Vocês, homens idosos, acima de 50 anos. Mas aqui nós podemos aplicar para o nosso contexto, na nossa idade também. Tem homens casados de 40, 50 anos que querem passar o dia em casa jogando videogame, assistindo série, assistindo futebol, a mulher se matando com as coisas, até os filhos também. Você é homem, meu irmão. Você que está aqui e você que está me assistindo. Lembre-se sempre disso. Eu sou homem, eu não sou moleque. Tem que assumir as responsabilidades. E exemplo disso também. Sem controle, sem esse respeito, sem essa sensatez, haverá um desequilíbrio.
E aqui, meus irmãos, todas as características que o apóstolo Paulo está ensinando a Tito, e que Tito ensina a aqueles líderes e aqueles homens, por que tudo isso? Havia um descontrole ali em Creta. Muito vinho, muita prostituição, idolatria, famílias carregadas de maus costumes. E é exatamente o que está acontecendo hoje. Maus costumes dentro das nossas casas. Isso é manifestado publicamente, por meio das nossas redes sociais, do nosso ambiente de trabalho, das nossas rodas de conversas. Lembre sempre, nós sempre estamos diante de Deus. E homens cristãos têm que ser homens de verdade, que aponte o caminho de Cristo e que mostre para essa geração o que é ser homem e como deve ser homem. Mas homem cristão. E o apóstolo Paulo continua: sejam sadios na fé, maduros, fortes. É isso que a palavra sadio significa. Na sua fé. O que é ser sadio na fé? Ter a sua fé fundamentada numa boa doutrina bíblica, numa vida próxima de Deus. Os anos, meus irmãos, não devem nos ensinar a confiar. Os anos devem nos ensinar a confiar mais em Deus e não menos. E o que isso vai nos ajudar? Não é porque você tem 100 anos que você tem mais fé. Não, não é isso. Nós devemos aproveitar o nosso tempo de cristão para estudar a palavra de Deus e nos aproximarmos mais do Senhor. Isso nos dará uma boa fé, uma fé saudável, uma fé forte. Fundamentada na palavra de Deus, que vai fazer nos resistir às crises da vida, a dar respostas bíblicas aos momentos contrários da vida, aos momentos indesejados da vida, porque nós temos fé em Cristo Jesus e somos fundamentados no Evangelho, no amor. Homens, idosos, sejam amorosos. Quantos homens idosos nós temos carrancudos, que não são alegres, reclamam de tudo, parece que não são realizados com o que realmente são. Mas os anos deveriam trazer uma tolerância e uma simpatia, e aumentar, meus irmãos, o nosso amor, a nossa tolerância em relação aos erros dos outros. Quantos homens idosos, carrancudos dentro da igreja e dentro de casa, criticam tudo que os filhos fazem, criticam tudo que os adolescentes fazem, criticam tudo que os jovens fazem. Parece que nunca foram adolescentes, parece que nunca foram jovens, parece que nunca erraram. Não tem paciência com a nossa turma, não são generosos, são sempre críticos, falta amor, e sobra cobrança e crítica. Nós podemos buscar o equilíbrio em dizer: meu filho, eu não concordo com você, mas eu lhe amo, mostrar amor. E como nós vamos conseguir isso? Conseguir isso com a sabedoria do Evangelho, de ser duro, mas a nossa firmeza ser conduzido pelo amor de Deus. E olhar para a nossa trajetória, meus irmãos, de como nós andamos, ou andávamos, tantas coisas erradas que fazemos, o que fizemos, ou que pensamos em fazer, e que muitas coisas erradas não fizemos porque não vemos oportunidade. Mas agora nós queremos colocar um peso horrível nos jovens, nos nossos adolescentes, nas nossas crianças, cobrar que elas sejam o que nós nunca fomos. Como nós vamos fazer isso? Orientar com amor, o amor do Evangelho. Sejam amorosos, vivam no amor, idosos, homens mais velhos, não sejam carrancudos, reclamões, não sejam isso, mas vivam em amor. É isso que o Evangelho está nos ensinando aos homens.
E aqui, meus irmãos, nós podemos observar entre os casais homens que parece que chegaram no limite, não tem nenhuma paciência, não tem nenhum cuidado com sua família. Homens casados que falam: quando eu criar esse menino, eu vou me embora. Quando eu criar, não quero mais saber de ninguém. E de fato isso tem acontecido na nossa sociedade. Quando os filhos se formam ou se casam, saem de casa, isso parte especialmente do marido. Olha para a esposa e diz: olha, nós não temos mais nada, os meninos estão criados, estão formados, agora eu vou me embora, eu vou cuidar da minha vida e tu cuida da tua. Quem é culpado disso tudo? Isso ocorre, meus irmãos, porque homens não assumiram a responsabilidade de pastorear a sua família. Não assumiram a responsabilidade de pastorear o seu próprio coração, de vigiar as suas tentações, as suas tendências pecaminosas. E agora se acham cheios da razão, culpando a todos, esposa, filho, mãe, igreja, pastor, tudo entra no mesmo plano. Mas a palavra de Deus nos diz, fala para esses homens: sejam sadios, maduros, fortes na fé, no amor e na constância. Onde se tem esperança, perseverança. E aqui o apóstolo Paulo ele encerra essa parte num ponto muito importante: que todas aquelas características serão úteis para a nossa perseverança. Ser perseverante no casamento. Por que você tem que ser perseverante no casamento? Porque você construiu a sua fé no Evangelho, construiu o seu amor no Evangelho, tem o controle da sua própria vida. Ninguém controla o seu coração, ninguém controla as suas emoções, mas o Evangelho que controla. E aqui, por conta disso tudo, você será constante, perseverante e esperançoso que o teu casamento, que a tua família pode ser transformada para a glória de Deus. E não é abandonando a tua casa, abandonando a tua família que você vai ser feliz, mas é insistindo na vontade de Deus. Há mais alegria, meus irmãos, na transformação do coração do que num divórcio, do que numa separação, do que numa destruição de um lar. Há mais satisfação, Deus é mais honrado e glorificado quando as famílias se perdoam, quando as famílias perseveram juntos, mesmo não querendo, mas estão lutando com a força do poder do Evangelho, e essas famílias serão restauradas. E, consequentemente, nós teremos uma igreja com pessoas alegres, vibrantes, que estão provando diariamente no seu dia a dia, nas suas experiências, o amor de Deus, a graça de Deus em seus corações. Isso deve partir de quem? Do homem. É muito importante o nosso papel, homens. Muito importante. Nós somos de frente. Conduzir, perseverar, chamar a família para orar, chamar a igreja, homens, para perseverar no momento difícil que a igreja está vivendo, ser forte. E as mulheres idosas também, porque elas têm experiência. Elas chamam as meninas mais novas: vem, minhas filhas, sentem aqui, vamos conversar, vamos tomar um café. Minha filha, esse teu namoro não vai te fazer feliz, essa tua roupa aí não é adequada. Mas as mulheres idosas estão querendo ser... Bem, vamos pular essa parte. Que homens sejam pastores das suas casas. Que cultivem essas qualidades. Que construa isso. E nós temos dificuldade, meus irmãos, em conversar, os homens,
chegar para outro homem e falar: olha, eu estou passando por esses problemas e preciso de ajuda. E eu compreendo que muitos não têm realmente liberdade, mas nós devemos construir isso, construir essa liberdade para um fortalecer o outro no conselho do Evangelho. Meus irmãos, tudo que adolescente vê, a criança está vendo, está sendo educado, tudo. E hoje a nossa turma está olhando séries e mais séries. E vocês já viram o que as séries ensinam? Ah, mas é só bobagem, pastor. Não é. Não é bobagem. Não é bobagem de forma alguma. Já falei isso aqui e vou repetir. O conselho que eu dou para os pais: assistam as séries, os filmes, de acordo com o seu tempo, do que os seus filhos estão assistindo ou do que eles estão ouvindo na escola, para que você saiba exatamente o que está acontecendo lá fora. Isso é muito importante. Tá, meus irmãos? Isso é muito importante. Gordon Fell vai falar: assim, o que convém a sã doutrina com relação aos velhos é que de todo modo devem ser respeitáveis. Acima de tudo, eles devem ser exemplos das grandes virtudes cristãs: fé para com Deus, amor para com todos e constância até o fim. William Barclay vai falar: isso serve também para as mulheres adultas. Os homens adultos já teriam que ter aprendido nessa idade que os prazeres desenfreados custam muito mais do que valem. E eu vou ler novamente com as mulheres, porque esse conselho é tanto para os homens como para as mulheres. As mulheres adultas já teriam que ter aprendido nessa idade que os prazeres desenfreados custam muito mais do que valem. Meus irmãos, que Deus em Cristo nos abençoe. E no próximo domingo nós vamos continuar e concluir esse estudo. Mas homens, vamos nos colocar diante de Deus para cuidar da nossa família, cuidar da nossa igreja. Nós temos essa responsabilidade desde o início. O Senhor falou para Adão: Adão, guarda e cultiva o jardim. Falou para Adão ou falou para Eva? Para Adão. E Deus continua falando: homens, guardem e cultivem sua família. Homens, guardem e cultivem a sua igreja.